Esse sentimento de independência cada vez mais crescente tem sido visto como algo muito positivo e até mesmo desejável. Viver livre de tudo, viver livre de todos, viver de si para si mesmo. E essa independência chega ao ponto de que as pessoas querem viver independente até mesmo de Deus. E o interessante é que as pessoas elas não acham que elas querem viver independente de Deus. E elas acham que elas não vivem independente de Deus, quando na verdade elas vivem independente de Deus. Só que ao invés de independência ou morte, o grito certo nesse caso é independência é morte. Por quê? Porque quando Deus criou Adão e Eva, ele criou como vice-gerentes, administradores da criação. E para que eles vivessem de maneira a honrar a sua posição de criatura, eles tinham que viver em obediência, submissão e dependência do seu Criador. Esse é o objetivo. No entanto, havia um teste, a árvore onde tinha um fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E esse fruto era o teste de obediência, de confiança e de dependência. Mas ao serem tentados, Adão e Eva buscaram a independência, buscaram a autonomia, buscaram o autogoverno. Eles não queriam, eles estavam com esse ato mostrando que eles não queriam depender de Deus, da regra de Deus, da lei de Deus, eles queriam criar para si mesmos a sua própria regra. E desde então, esse tem sido um sentimento universal na humanidade, de buscar a sua própria regra, de viver a parte de Deus. Quer ver alguns exemplos? Por exemplo, com relação ao conhecimento. A humanidade busca conhecimento longe de Deus, busca conhecimento longe do Criador, o que é loucura. Como é que você vai buscar conhecer alguma coisa a parte daquele que criou aquela coisa? Quem melhor do que o Criador para explicar, para mostrar o que são as coisas, por que elas existem e qual é a finalidade delas? Então o ser humano se lança numa busca de si mesmo, da natureza, a parte do Criador. Isso significa que busca a parte da Bíblia Sagrada, da Escritura, que é a revelação de Deus, de quem Ele é, de quem é o ser humano, da criação, do motivo que Ele criou todas as coisas. E isso acontece até mesmo entre os cristãos, dentro da igreja. Quando os cristãos buscam a Deus, de acordo com as suas próprias experiências, de acordo com as próprias leis que eles concebem, de acordo com a cultura à volta deles, e eles buscam avaliar tudo, não com base no que Deus revelou, não com base no Criador. Por quê? Por causa do sentimento de autonomia. Mas mais grave do que isso é a busca pela salvação longe de Deus. É a autonomia com respeito à salvação, que é buscar a salvação, a redenção, buscar voltar para aquele ponto inicial, antes da queda, longe do plano que Deus traçou. O plano que Deus traçou é Jesus Cristo, esse é o plano de Deus. Ele enviou o seu Filho para viver de maneira justa e perfeita, para expor o mal do homem, que é o pecado, que é essa autonomia de Deus, e Jesus Cristo então morre como um sacrifício para que todo aquele que nele crê, como diz o texto mais famoso da Escritura, não morra, mas tenha vida eterna. O problema é que o homem continua insistindo em viver e buscar a salvação, a redenção longe de Jesus Cristo. Eles buscam a redenção em paixões, buscam a redenção em si mesmo, buscam a redenção nas boas obras, buscam a redenção numa moralidade ou até mesmo na política, ideologias políticas, buscam a redenção de si mesmos e do mundo baseado em filosofias, ideias quaisquer que sejam, e se esquecem que só há um caminho de redenção, porque não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos do que o nome de Cristo. E isso está na revelação, na palavra de Deus. Então, esse sentimento de autonomia, de independência, que parece ser um sentimento muito bom, muito positivo, as pessoas têm que buscar a independência, ele se mostra, na verdade, um caminho de morte. Biblicamente falando, a independência do homem com relação a Deus, a autonomia, leva à morte, leva à destruição. Porque Deus é quem criou o mundo, e quando nós vivemos em dependência, confiança, quando nós vivemos por Ele, para Ele, aí é que nós somos verdadeiramente livres e aí é que nós encontramos verdadeiramente a satisfação e a verdade. Continue acompanhando os vídeos do Diário Reformado na nossa página no Facebook
e também no canal do YouTube. Se inscreva para receber sempre em primeira mão os vídeos assim que eles forem lançados. Deixe um comentário com um tema, um assunto que você quer ver no próximo vídeo e nós vemos lá. Até o próximo.